Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o colapso da FTX e como isso desencadeou todo um desespero aí, pânico no mercado de criptomoedas. A gente vai analisar a cronologia aí do tempo dos eventos e com isso a gente vai tentar tirar algumas conclusões no final e alguns aprendizados, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Valério, esse daqui é o Revolução Cripto e nesse canal aí eu trago análises de diferentes projetos do universo cripto e estou trazendo agora alguns eventos também que estão acontecendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nas novidades. Antes da gente ir para o vídeo, um pequeno disclaimer. Nesse canal, eu tenho um intuito educacional apenas e trago apenas a minha opinião. Isso não se consolida de forma alguma de uma recomendação de investimento. Portanto, sempre faça sua própria análise. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho mais de todo esse caso que aconteceu com a FTX. Vamos embora. Bom, pessoal, vamos começar dando um pouco de contexto, tá? Tudo começou com a Alameda Research. Para quem não sabe, a Alameda Research ela é uma subsidiária da FTX, ou seja, são os mesmos donos ali. O que aconteceu foi que vazou uma notícia no universo cripto informando que a Alameda Research ela tinha aí 33% dos fundos dela em tokens FTX, que são os tokens da exchange FTX, tá? A FTX é uma das maiores exchanges do mundo, né? Era, né? E tinha garotos propagandas como o caso de Tom Brady, Gisele Bündchen, fez propagandas no Super Bowl, despendeu muito dinheiro em marketing, né? Cresceu muito rápido e também injetou muito dinheiro em lobby político, tá? O CEO dela é o Sam Bankman-Fried, que é um cara bem conhecido aí no mercado cripto e agora está sendo bem procurado, vamos dizer assim. Tá bom? O que aconteceu resumidamente foi que eles viram que a Alameda Research ela dependia muito do token FTX. E esse token FTX ele é principalmente utilizado para pagar taxas de negociação, né? E para servir como um ativo de seguro, né? Quando você vai fazer uma operação de futures, ou seja, uma garantia. Tá? Então tudo isso aí gerou muito caos no mercado de criptomoeda. Começou a dar um pânico, o pessoal começou a vender. Tá? A gente pode ver agora, eu estou até um pouco atrasado na questão da notícia, mas o token FTX desde o topo dele já caiu mais de 80%, tá? A notícia ainda é antiga, tá bom? Então, basicamente, os dois integrantes que a gente teve aí de pessoa jurídica foi a Alameda Research, que é a subsidiária da FTX, e a própria FTX, tá? Então, o que aconteceu aí? Começou a dar todas essas questões essa especulação, esses rumores aí de que eles não teriam liquidez para pagar, né? Porque o que acontece, teoricamente? Eles tinham muito dinheiro ali alocado, mas líquido eles não tinham, tá? Então, eles tinham pouco dinheiro líquido para pagar e prestar as contas no caso de um colapso do token FTX, que foi o que acabou acontecendo, ok? Bom, o que englobou todo esse movimento mais pesado aí do pânico foi que a Binance, após analisar esses documentos, eles anunciaram que eles iam liquidar ali todos os tokens FTX que eles têm. Pode ter sido uma jogada de acabar com o competidor ali do segmento deles? Pode, mas assim, eles estão no direito deles. Eles participaram ali da parte. Eles tinham muito. Foram um dos investidores anjos da FTX, tinham muitos tokens e não quiseram ficar segurando a bucha e avisaram que iam vender e começaram a dumpar no mercado. Isso aliado a todas as preocupações, você vê a maior exchange do mundo liquidando os tokens, né, que é um volume de venda gigantesco, colocou as pessoas em mais pânico ainda, o que fez o token só cair mais. Aliado a isso, ele era garantia de muita operação de futures, né? Então aconteceu o que a gente chama de cascata de liquidez e caiu ainda mais, tá? Aquela história, foi um downward spiral, vamos dizer assim, né? Bom, o que foi interessante depois? Depois de tudo isso daí, a gente teve uma conversa que talvez o CZ, que é o CEO da Binance, apesar de todas as brigas que ele tem aí com o SBF, que, que era o CEO da FTX, né? Agora ele saiu. Ele avisou que ele ia talvez tentar comprar e avaliar comprar a FTX. Talvez para manter um pouco a estabilidade do mercado cripto e crescer a base de clientes. Mas como muitos outros players do mercado aí, vi esse movimento com muito ceticismo, porque no momento onde a credibilidade, né, tá pegando muito, você vai simplesmente comprar uma empresa de massa falida.
que o que a FTX colocou ela nessa situação foi os diversos resgates que elas realizaram aí nesse período de bear market de diversas empresas, tá? Então a Binance chegou e aproximou a FTX nesse momento aqui, falando que talvez fosse comprar. O que aconteceu é que quando a FTX mostrou para a Binance realmente os dados, né, de como que estava o rombo, a Binance pulou fora do deal, tá? O que faz muito sentido, a meu ver. No momento onde você está tendo uma crise de credibilidade aí com exchanges, e posteriormente a gente vai ver aí que, devido a isso, muita gente começou a pedir as provas de reservas das exchanges, né? Porque é muito fácil você colocar um valor na tela do computador quando na realidade você não tem aquele valor pronto para saque, né? Porque o que acontece, caso venha acontecer uma corrida bancária, vai ser o que aconteceu com a FTX. A FTX, resumidamente, ela não tinha liquidez, começou a tomar muito saque, não tinha liquidez para pagar os, os investidores e simplesmente bloqueou os saques e entrou com um pedido de falência lá nos Estados Unidos. Ou seja, não vai pagar ninguém. Ou pode ser que pague aí, mas é uma situação complicada, porque eles vão entrar com o pedido de falência. A prioridade do pagamento vai ser definida por eles, né? O CEO diz que vai ser para usuários, mas a gente não tem como saber, porque tem grandes instituições ali por trás da FTX também. Então agora a gente tem que aguardar os próximos momentos aí. Mas é uma situação muito preocupante, eu vou falar um pouco mais para frente, porque você tem os seus fundos ali na corretora, que isso é errado, tá? O ideal é você ter a custódia dos seus ativos. A definição de criptomoeda é você ter a custódia dos seus ativos justamente para isso não acontecer. Mas o que acontece é que as pessoas que são mais leigas, elas acabam pegando, colocando na corretora e deixam lá. E aí, no caso de deixar lá, o que a corretora faz? Ela vai lá, o Guilherme deixou, sei lá, vamos supor, o Guilherme deixou lá 5 mil dólares na corretora e ele não mexe, está lá parado. A corretora, como todo player de mercado financeiro, faz o quê? Pega esses 5 mil dólares ali e investe, né? E no caso da FTX, investiu com muita irresponsabilidade, vamos dizer assim. Porque, resumidamente, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os tokens e dinheiro das pessoas e utilizaram em alavancagem, tá? Alavancaram esse dinheiro porque querem os bônus, porque querem crescer e blá 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 blá. E aí é fácil, né? Quando você alavanca com o dinheiro dos outros, né? A bucha também fica para os outros. E foi infelizmente o que veio acontecer aí. Então, uma coisa que a gente tem que notar aí é que não importa se a exchange é grande. A gente não pode confiar. A própria premissa da criptomoeda é você não precisar de um terceiro confiável. Agora, você pega um player desse, o cara pega o dinheiro de um monte de gente, vai lá, alavanca, faz um monte de coisa arriscada e perde tudo. É totalmente absurdo e todo esse pessoal aí participou disso, principalmente o CEO, o SBF, tem que ser preso, tá? Tem que ser preso. Bom, continuando aqui. A gente tem aqui a notícia que praticamente pelo menos 1 bilhão de fundos de clientes aí estão sumidos da corretora, né? A gente teve outra notícia bem preocupante aí, pessoal, de um hack que teve, tá? Na, na FTX. E o que basicamente era esse hack? Não sabem se foi inside ou foi um hack, né? É meio que um rumor. Mas estavam tirando o fundo da FTX e drenando para as carteiras privadas, né? Eu não posso alegar nada, mas é bem cheiro de a casa caiu e guarda tudo que vocês puderem guardar aí que acabou, entendeu? Então é um negócio bem triste, assim, negativo pro mercado. Se você era uma pessoa que tinha fundo aqui na FTX, o que eu posso te falar é o seguinte também. Aconteceu, tem que tirar o aprendizado que deve ser tirado aqui, que a gente vai conversar um pouco no vídeo. Mas, assim, isso é só dinheiro. A gente trabalha, vai levar tempo, vai, mas a gente trabalha e a gente conquista de novo, tá? O importante é não vai fazer nada com a sua vida aí, mantém sua saúde, olha para sua família, pensa nas pessoas que você ama e não vai fazer nenhuma besteira, tá bom? Por favor. E, bom, com relação a esse povo aqui, eu nem vou continuar aqui porque dá vontade de sair na rua para encontrar esses caras mesmo, porque isso daqui que foi feito não é novidade, mas é uma coisa que toda vez que me vê me irrita isso daqui. Bom, o que aconteceu em função de tudo isso, todo esse caso da FTX? Toda a comunidade cripto, né, eles estão pedindo agora provas de reserva para as exchanges. Pediram para a CRO, que eu achei bem negativo também, mandaram lá um monte de token Shiba como reserva. Pediram para a Binance. E agora as exchanges, por uma questão, como deu um baque de credibilidade aí, tinha que ter dado mesmo, né?
Agora eles estão tendo que provar aí que eles têm a liquidez para fazer o backup dos ativos que eles têm sob custódia, né? Então, deu uma apertada aí na malandragem deles, vamos dizer assim, mas isso daí é aquela história. Alivia um pouco, depois cai de novo. E pode ser que no mercado a gente nem tenha visto ainda todos os efeitos aí dessa queda da FTX, porque as coisas vão ficando mais transparentes aí com o tempo. Tá? Outra coisa que aconteceu, esse CEO da FTX ele participou muito da parte de congresso lá nos Estados Unidos e pagava muito lobby político. E ele, ainda cara de pau, né, foi lá e falou e fez muita menção à crise de 2009, né, nos Estados Unidos, que foi um problema de liquidez que era uma irresponsabilidade. Quem diria, né, um ano depois está ele aí, né? Enfim, e esse cara hoje ele tá lá recluso em Bahamas, né, porque a FTX ela foi fundada lá, e tá sendo supervisionado, né, mas é uma coisa ridícula, esse cara tem que ser preso aí e entregue para as autoridades. Bom, por último, eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, isso daqui é basicamente para a gente se situar que isso daqui é todos os investimentos que foram feitos pela Alameda Research e a FTX, tá, em diferentes projetos. Então aqui a gente tem a lista completa, a gente consegue ver o quanto de investimento eles tinham no mercado cripto. Então todos esses projetos aqui eles sofreram, tá? O principal que sofreu, se eu não me engano, foi a Solana, tá? Que foi um dos que mais caiu, que tinha grande exposição ali da Alameda. E agora faz parte, vai ter que enxugar e ver o que vai acontecer. Agora, toda essa questão da FTX aí, apesar de ser muito ruim, eu acho que assim, a gente tem que buscar tirar um aprendizado de tudo, tá? Com essa questão toda do token da FTX, todo esse fuzuê que deu aí, desse outro crash que a gente teve de uma grande corretora, num primeiro momento eu fiquei chocado, no segundo momento eu comecei a analisar um pouco friamente. E bate muito com uma coisa que eu acredito e já trouxe em outros vídeos meus aqui. A gente fica às vezes vidrado na questão de monetária, 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 e a gente acaba às vezes esquecendo o princípio pelo qual trouxe todo esse valor para esse mercado. O princípio que eu estou dizendo aqui é o princípio de custódia, né? Que você pega num momento de crise, seja esse da FTX, seja numa corrida bancária na grande crise em 1949, o que ocasiona todos esses problemas? Você tem um terceiro, seja um banco, seja uma corretora, qualquer que ele seja. E ele te promete que. Porque o que acontece? Você entrega dinheiro para ele, ele põe um número na tela e fala que você tem aquele dinheiro. Só que na realidade ele te deve aquele dinheiro. Se ele vai pagar ou não, no momento de crise a gente não tem como saber. Então, assim, o Bitcoin ele é muito importante, né? Por quê? Porque você pode ter a custódia dele, tá? De outras criptomoedas também. Desde que você tenha a custódia, independente se o valor está em 60 mil, em 10 mil, em 2 mil, em 500, em 200 mil, dane-se. A questão é a seguinte, o valor de mercado, quem decide é o mercado. Se você acredita, você tem que ter paciência. Se você não acredita, você não precisa participar. Você pode vender, operar shortado, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, a grande questão é o seguinte: se eu compro uma coisa, essa coisa tem que ser minha. Não adianta, por exemplo, comprar uma coisa e deixar outra pessoa cuidando. Você entendeu? Então, isso daqui, para mim, reforça muito. Meu, se você tem investimento em criptomoeda, tenha uma hard wallet. Configure a hard wallet e passe seus ativos para a hard wallet. E se você, por exemplo, comprou um token na FTX e você, no momento que você comprou, você passou para sua hard wallet, dane-se o que aconteceu com a FTX. O token é seu ali. Se você quiser passar esse token para Binance, para Huobi, para Bybit, para negociar em outras plataformas, quando você quiser, você tem essa liberdade. Agora, se você compra o token e deixa na mão desses caras que, desculpa o palavreado que eu vou dizer, um bando de, né, safado, vamos dizer assim, né? O que os caras fazem? Ah, ele comprou, mas deixou comigo. Eu vou usar esse token aqui para alavancar no trade, eu vou usar esse token aqui para gerar yields em DeFi duvidosos. Então é uma coisa muito complicada. Então, assim, gente, a situação ela é toda muito feia, vai ter impacto ainda no mercado cripto, a meu ver. Mas isso daqui, para mim, reforça que a gente tem que voltar para as raízes, que é o quê? A gente tem que ter a custódia dos nossos ativos. Tá? É um pouco caro você comprar uma hard wallet que custa 300, 400 dólares? Mas entendeu? O que é mais caro? Você pagar esses 300, 400 dólares numa hard wallet ou você simplesmente deixar todos os seus fundos numa exchange que na hora que você vai sacar, ela vai travar o saque e não vai te devolver o que é seu por direito? Enfim, é isso, gente. Eu peço desculpas aí por todo o entusiasmo aí pelo atraso, que eu tinha uns dias aí meio corridos.
mas eu quis trazer para vocês aí um overview e um aprendizado que eu tirei dessa situação toda, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, por favor, de curtir, se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais e vocês vão ficar ligados aí em qualquer novidade, tá bom? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado aí. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.